Muito bem. Juca, personagens à parte, entrando no clássico, ficou bom para quem esse 2-2? Ficou melhor para o Corinthians, sem dúvida nenhuma. Ficou melhor para o Corinthians porque casa cheia, 46 mil torcedores, uma derrota para o Corinthians afundaria ainda mais a situação aflitiva porque passa o Corinthians nesse momento. E depois de muito tempo, a gente pôde ver a camisa do Corinthians, de alguma maneira, ressuscitar aquela coisa do maloqueiro e sofredor, porque o time do Corinthians é muito inferior ao time do São Paulo, saiu duas vezes atrás, duas vezes foi buscar o resultado, fez dois golaços, tanto o gol, né, do Igor Coronado como o gol do Mosquito foram dois gols belíssimos. Os gols que o Corinthians tomou, principalmente o segundo, né, fruto da falta de sorte do Kaká, que fez o seu segundo gol contra em dois jogos seguidos, né? Não foi tão bonito como aquele feito contra o Atlético Goianiense, com requintes de crueldade, né? De cabeça para trás, mas ao tentar cortar o cruzamento do Igor, né? Que cruzou pela direita. Agora, respondendo à sua enquete, eu diria que o Carlos Miguel foi o herói corintiano, contra tudo e contra todos, inclusive boa parte da torcida que não o queria nos dois jogos que ele fez e em que ele salvou o Corinthians, que dá a medida do problema que o Corinthians terá contra o Internacional lá em Florianópolis, porque ele estará suspenso. E mais ainda, né, com a saída dele. A segunda hipótese, o Dudu, eu acho que é personagem negativo, mas é ele o personagem negativo. Se fosse o personagem positivo, seria o Júnior Santos, porque não só fez o gol da vitória do Botafogo líder, como foi quem salvou o empate num lance impressionante, né? Ele deu ali um voleio na linha fatal. O Felipe Melo é o covarde cafajeste, né, do fim de semana, como sempre, ou quase sempre. E o Luciano acho que fez papel de trouxa, porque provavelmente o Carlos Miguel seria expulso, deveria ter sido expulso pelo empurrão que deu no Caleri, e diferentemente do Caleri, que tomou o empurrão e saiu como se, olha, agora, senhor assoprador de apito, resolva aí, esse rapaz me deu um empurrão, né? O Luciano foi tomar a dor e satisfação, né? Para mostrar que era mais macho. E com isso acabou embananando ali a situação e ficou barato para o Carlos Miguel. Tomou apenas o cartão amarelo. E, não satisfeito, entregou de bandeja o gol de empate do Corinthians. Então, para quem quer ficar entre os quatro primeiros, quem disputa G4, o São Paulo, com a diferença de times que tinha ontem em campo, perdeu 2 pontos. O Corinthians, brigando para escapar e não ficar dentro da zona do rebaixamento, ganhou 1 ponto, que o manteve fora, ali, na fronteira, mas fora. E as reações revelam isso, né? O corintiano saiu aliviado do majestoso e o São Paulino saiu com a sensação de que era um jogo para ter vencido, para ter ganhado os 2 pontos, os 3 pontos, e não ganhou. Portanto, eu acho que o resultado foi melhor para o Corinthians do que para o São Paulo. Alguém poderá dizer, puxa vida, mas jogando em casa mesmo jogando em casa, no caso, o empate foi melhor para o Corinthians do que foi para o São Paulo. Arnaldo, muitas questões sobre esse clássico, e tem muito torcedor do São Paulo que tá bravo. Fala, pô, o time sem força, não foi lá, não foi para cima, era hora de torcer a faca, não torceu, não dá, assim fica difícil, time derrotado. Muitas críticas de muitos São Paulinos ao empate do São Paulo. E tem várias outras coisas, né? O Carlos Miguel, o Luciano, enfim. Vamos lá. Eu acho que a questão do São Paulino é muito pelo histórico, né, de partidas com derrotas no campo do Corinthians, o tabu quebrado recentemente. Lá estava a faixa do Corinthians, da goleada de 6-1.
Então, quando vê o rival frágil, o torcedor acha que é o momento de pisar em cima. Esse jogo, para mim, lembrou muito um outro clássico envolvendo o Corinthians no Antônio Oliveira, o Danilo vai lembrar, Barueri, né? No Paulista. Foi 2-2, Palmeiras e Corinthians. E o Palmeiras muito melhor, o Palmeiras com um jogador a mais, e o Corinthians empata e sai com aquele, putz, nossa, é Corinthians, e o Corinthians está no mesmo lugar que estava no Paulista, certo? O Palmeiras já está em outro lugar e o São Paulo provavelmente vai para outro lugar. O clássico, ele nivela as coisas, né? Muitas vezes. E quando você faz papel de trouxa, como fez o Luciano, você pode sabotar um resultado. É exatamente o que o Juca falou. Fosse ali o Luciano, o Caleri, provavelmente o Carlos Miguel seria expulso, se bem que o árbitro expulsar o goleiro do time da casa com torcida única não é tão simples assim. E eu acho que o árbitro teve, ainda mais um árbitro inexperiente, ele teve ali uma atitude de contemporizar, porque se ele expulsa o Carlos Miguel, acaba o jogo, né? O São Paulo estava vencendo por 2-1, acaba o jogo ali, né? E isso não aconteceu. Faz parte de um clássico, ainda mais disputado nessas condições de São Paulo, com torcida única. Em relação ao jogo em si, eu acho que do lado do São Paulo, o ponto positivo não foi exatamente o conquistado no empate. Foi a atuação do Lucas, que jogou sem estar preso na ponta direita, jogou mais solto e mostrou que bem posicionado pode fazer diferença para o time, né? E acho que ele fez um jogo dos melhores. Talvez ele só tenha jogado melhor naquela primeira partida contra o Corinthians na Copa do Brasil ano passado. Jogou muito bem e quase desequilibrou o jogo, chegou a desequilibrar o jogo e aí não foi possível. Chama também a minha atenção, coisa que a gente falou aqui antes, talvez o Zubeldia pudesse ter dito antes, a bizarrice. E eu falei, né, o Danilo ficou... Danilo é meu fiscal aqui. Falou que eu banquei o Abel, né? A bizarrice do São Paulo jogar na quinta de noite em Criciúma, o Corinthians na terça e os dois se encontrarem no domingo às 4h. Eu achei interessante a chiadeira do Zubeldia porque ele fala do clássico. Ele não tem a ilusão de que o calendário brasileiro consiga ser justo, proporcional para todas as partidas. O que ele diz assim, um clássico é quando você junta todas as expectativas possíveis, devia ser disputado em mínimas condições de igualdade, o que não foi feito. E acho que o São Paulo teve um problema físico no jogo bem claro, que também contribui para essa situação do 2-2, né? É só para deixar claro que eu acho que a choradeira do Zubeldia pós-jogo tem a sua justificativa, até porque a gente falou disso antes mesmo da partida começar. Eu queria chamar a atenção só, âncora, para uma coisa que de fato me chamou. Assim, eu estranhei e que acho que o torcedor do São Paulo tem motivo para reclamar. O número de divididas e de segundas bolas que o São Paulo perdeu para o Corinthians ontem. A sensação que me deu é que o São Paulo achava que naturalmente ia ganhar o jogo. O Corinthians jogou com muito mais determinação do que o São Paulo. O Corinthians jogou um jogo de vida ou de morte. O São Paulo não jogou. E era mesmo jogo para virar a faca. E o São Paulo não virou. Não mostrou essa vontade, o chamado olhar assassino. Eu não senti no time do São Paulo ontem. Apesar da belíssima atuação do Lucas. Embora, Arnaldo, ontem, se ele jogasse mais pela ponta, com a fragilidade dos laterais do Corinthians, tanto o Hugo como o Mateuzinho, talvez ele até fizesse mais. Mas estou de acordo que ele centralizado vai ser muito mais útil para o São Paulo. Por falar em fiscal, Tironi, teve cartão amarelo para o Banco do São Paulo, não? Teve para auxiliar. Teve para auxiliar. Do Zubeldia. Teve cartão amarelo para o Carlos Miguel e para o auxiliar do Zubeldia. Se é que você me entende a proporção da... só brincadeira do fiscal. É só brincadeira do fiscal. Da arbitragem. Né? Porque o empurrão do Carlos Miguel, se a gente
avaliar é mais ou menos o empurrão do Felipe Melo. Só que um foi pelas costas, o outro foi pela frente. Correto? Não, e sendo que um foi durante o jogo e num atleta. Exatamente. Né? Isso, E a Neoquímica Arena tem uma outra faceta também, só para a gente mudar de assunto, que eu quero passar a bola para o Mauro, que é a faceta de é o lugar onde não se pode comemorar gol. Comemorou gol da briga. Mas aí, local... âncora, mas atribua isso também ao genial autor, claro, nosso ministro Alexandre Moraes, da torcida única. O jogador não tem para onde correr. Isso, como é que exatamente. Ele vai comemorar gol? Aí ele vai fazer o quê? Gol e ficar quietinho. Esse é o negócio. Muito bem, o Mauro, e pedir desculpa. Mauro, o André aqui, Luiz, fala, quando é que vocês vão começar a falar do que importa, o Mengão? E por falar em dificuldades e não sei o quê, uma coisa está relacionada à outra. Os Corinthians estavam esfacelados, o São Paulo não sei o quê, as dificuldades, estava cansado, 2 dias a menos. O Flamengo com 240 reforços, desfalques, ainda perdeu o Bruno Henrique, que também não pôde jogar, conseguiu um empate na marra ali, contra o Atlético Paranaense, e a minha impressão, que eu queria saber a sua, vai passando dessa fase aqui, pelo menos por enquanto, enfrentando adversários difíceis e conseguindo resultados importantes, como o de ontem, por exemplo. Se você quiser dar um pitaco sobre o Clássico, também fica à vontade, hein? Sobre o Clássico, o que me chama a atenção é como o Corinthians de hoje ele se satisfaz por não vencer um rival em casa. Acha ótimo empatar em casa. Normalmente o Corinthians em casa contra qualquer adversário só ficaria satisfeito com a vitória, mas os cartolas do Corinthians, os anteriores, os atuais, afundaram tanto o clube que empatar com o São Paulo em casa, onde São Paulo até o jogo do Carpini jamais havia vencido, já é o bastante, né? Já satisfaz o corintiano, porque realmente faz sentido. Os caras afundaram o clube a esse ponto. Qual